Aê! Odete Machado. Eba, boa tarde, querida. Obrigada por ter vindo conversar comigo um pouquinho nessa semana tão fria, mas ensolarada. Tá muito. Hoje saiu um solzinho. Eu que agradeço, tá? Ah, você ter me chamado para estar fazendo parte desse seu trabalho, que também você é uma pessoa que está aí na batalha, tem toda a história, né? Que a gente já tem outras coisas gravadas, então, assim, é uma história que vai sendo construída, que vai seguindo, né? Sim, ótimo você ter lembrado. A gente faz aproximadamente 10 anos no programa que eu tinha Dança Escondida. Eu também te entrevistei, né? Foi maravilhoso, Uhum. porque a entrevista a gente dançou, a gente fez uma videodança linda que chama É. Amor e Morte, que eu acho é lindíssima, belíssima a nossa integração ali. E muito, Uma hora dessa né? teremos que repetir. 10 anos depois, O a nossa retorno. não desistência. Ai, querida. Mas assim, então vamos pegar esse gancho. Tá? Nesses 10 anos, que mudou na sua vida? Se apresenta para as pessoas, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, mas faz essa análise, assim, nesses 10 anos, depois dessa entrevista que a gente fez, como que tá o seu trabalho, seus projetos? Então, eu sou uma criatura que não desisto, né? Então, vai caminhando. Ou sem grana, ou não sem grana, ou com grana, vai fazendo, que eu não consigo parar, entendeu? Eu acho assim que se você para, você morre enquanto artista, enquanto pensamento, enquanto tudo na vida. Então, assim, quando você. Que não tem como desistir, você vê que é isso mesmo, meu, tem que seguir, não tem outro jeito. E parece assim que também tem uma coisa do universo, ele vai te trazendo coisas, te trazendo pistas, né? E aí te faz não desistir. Então, assim, eu fui fazendo coisas, eu fui, sei lá, depois disso fiz Exu dos Caminhos, fui fazendo vários trabalhos. Fui parar na Bahia, fui dar aula, aulinha, aula rápida, né? Que você vai apresentar, e você vai acabar apresentando o que é teu trabalho, que esse trabalho foi construído através da fala da rua, porque eu sou uma criatura que ando muito a cidade, né? Então, para mim, às vezes a cidade é dura, mas eu vejo algumas poesias nas esquinas, né? Assim, e é assim que você tem que, sei lá, que você consegue viver artisticamente. Você consegue transformar o que está tão difícil, que parece que cada vez piora, né? Que vão tirando os espaços, os governos não vão entendendo, vão tirando verba, né? A gente já sabe mais ou menos um caminho de um artista independente. Então, assim, eu moro em São Paulo, sou uma artista independente, tá? Minha formação acadêmica é fisioterapia, trabalhei durante muitos anos com essa profissão, e é uma profissão que também vai falar do corpo, então acabei fazendo uma pós-graduação em dança, e, e continuo na dança com os meus trabalhos independentes. O ano passado eu entrei num fomento que era do Marquinhos Moraes, fiquei com ele durante quase um ano, que era um trabalho chamado Floradas, que a gente acabou, era na Casa Farofa, que a gente acabou fazendo uma pesquisa muito grande, que a pesquisa dele é em cima de árvores, em cima das árvores da cidade, a relação dessas árvores com as pessoas, a relação dessas árvores com o universo, com a vida. E eu acabei fazendo um trabalho que chama Pisando nas Folhas, que é um trabalho que eu ainda estou em desenvolvimento, em pesquisa. E aí também acabei indo parar lá no Sátiros, né? Com teatro, que eu acho, e também tem a coisa da palhaçaria, que eu acho que tudo envolve tudo, nada se separa, né? Enquanto você é artista, você sabe disso também, que você também passou pelo teatro, agora você está em curadoria, você também tem essa coisa com artes plásticas. Então, assim, para mim, arte
arte, teatro, dança, artes plásticas, museu, é cura, é vida, eu não consigo viver sem isso. Os livros, que nem a passagem também, a passagem literária da Consolação, que também é um lugar que eu batalho muito para estar ali vivo, tá? Agora também estou numa batalha aí que uma hora eu explico os acontecimentos, né? Porque a gente tem uma prefeitura louca, né? Que cada hora quer uma coisa. Então, assim, então tudo isso, mas assim, isso faz parte da minha vida, da minha alma, eu não consigo viver sem isso. Tipo assim, a arte para mim não dá para viver sem, gente. Mesmo alguém que, sei lá, trabalha com tecnologia, trabalha num banco, trabalha, sei lá, de engravatado, sei lá o quê, não dá para você viver sem ler um livro, sem ir ao museu, sem assistir um teatro, sem, sei lá, ver uma dança. E para quem faz, não dá para viver sem fazer. Ou com grana, ou sem grana, eu vou dar um jeito de fazer. Independente, entendeu? Ah, vou dançar lá na sala da minha casa, vou ensaiar em casa. Tá? Agora, aonde eu vou apresentar, isso aí é o de menos, porque o universo sempre arranja um lugar. Te juro que isso é verdade. Tá? Quando eu fiz Exu dos Caminhos, eu comecei a trabalhar o Exu dos Caminhos, que eu fui pegando falas na rua, fala de gente que mora na rua, que às vezes fala umas coisas, começa a conversar ali, aí você pega uma frase, aí você pega outra, entendeu? Aí você vai construindo. E eu fui construindo também sei lá, com as coisas da rua mesmo. Tem coisa que é poesia, que nem um dia eu estava atravessando a rua, tinha uma moradora de rua arrastando um pano preto, mas ela arrastava aquele pano preto com tal elegância que parecia, era uma dança. Eu vi dança naquilo. Ela era diferente de todas as pessoas que estavam passando e dos outros moradores de rua, porque ela tinha uma poesia. Assim, eu sei, era uma tragédia, mas aquela tragédia tinha toda uma poesia. E daquilo eu vou tirando também para o meu trabalho. E quando eu estava lá trabalhando Exu dos Caminhos, que eu achei, eram toalhinhas que eu ia pegando em bazares, que eu vou caçar livro, eu já caço outras coisas também. Então, tinha toalhinhas de renda que eu fui fazendo. Aí depois eu tenho um amigo, Marcelo, que ele faz muito figurino para mim. E o Marcelo é outra pessoa que acredita. Tipo assim, não tem grana, não tem nada. Ele, não, vou te ajudar. O que você quer fazer agora? O que você quer enlouquecer agora? E a gente fez uma capa, que era a capa do Exu. E aí chegou uma pessoa para mim, virou e falou assim: Mas você está fazendo isso para quê? Você não ganhou fomento, você não tem grana, você vai ensaiar para quê? Eu falei: Estou fazendo, deixa eu fazer. Não sei para quê, mas alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Eu fui parar, fui dançar em Salvador, aí dei essa aula na Universidade Federal de Salvador, depois fui dançar em Camaçari, dei uma aula na universidade de lá, e assim foi. Aí depois fui parar num outro festival e eu ainda ganhei um cachê e ganhei um troco dessa história. Então, assim, o negócio foi rendendo. Por quê? Porque você tem que acreditar no seu trabalho, você tem que acreditar no seu fazer, entendeu? Você tem que acreditar na sua dança, no seu teatro, no seu fazer arte, entendeu? É isso que você tem que acreditar, porque você ama muito o que você faz. Assim, eu amo muito o que eu faço. Eu passo mal se eu não vou. Tipo assim, para mim, sei lá, para mim, ir ao museu, se eu não for num museu, numa exposição, ou tá lendo um livro, ou sei lá, tá fazendo alguma coisa, eu vou morrer. Faz parte da minha vida isso. Né? Que nem um dia desse uma pessoa chegou lá, uma não, umas três chegaram lá e falaram assim: a gente precisa comprar um livro que o médico mandou. Porque a gente está viciado em celular, aí ele mandou a gente guardar o celular 6 horas da tarde, aí ele passou medicação e mandou a gente vir comprar um livro, assistir uma peça e ir ao museu. Ver exposição, você tem alguma coisa para indicar? Você tem, sei lá, entendeu? Olha aonde a gente chegou. Entendeu? Então, a arte, cara, não adianta quererem tirar a arte, não adianta vir um governo, uma prefeitura e tirando os espaços e acabando com os fomentos, porque assim, meu, artista nasceu assim, não tem outro jeito, gente. Não adianta que nem às vezes tem gente, ai, minha mãe, eu entrei. Tudo bem, eu apanhei muito. Eu levei muita surra que eu falava que eu queria fazer teatro. Aí eu apanhava, tinha que fazer.
escondido, entendeu? Só que hoje, né, já cresceu, né, vai fazer o que quer. Mas, assim, quando uma criança chega e fala, a minha mãe não deixa, pai tem uma empresa, ele tem que ficar desengravatado naquela empresa, fingindo que ele está lá nos tempos de hoje, nos tempos de agora, tá? Fingindo que ele gosta daquilo, porque ele não pode fazer, que se ele fizer, sei lá, ele perde a herança, perde a casa, perde a comida, perde... e a pessoa está lá se corroendo, se passando mal, porque não pode fazer. E não adianta, a vida vai cobrar, que nem eu não pude fazer, entendeu? Aí um dia a vida cobrou, eu tive que voltar, eu voltei, assim, não, foi, entendeu? Por mais que eu queira sair, eu falar, quero ir embora, porque isso não dá grana, não adianta, gente, eu vou ficar doente, vai custar mais caro, é melhor eu ficar. Então, é isso. Aí, entendeu? Hoje estamos aí, vamos fazer, e é isso. E eu amo o que eu faço. Ou com grana ou sem grana, eu vou ensaiar aqui em casa, eu vou ensaiar sei lá onde. Eu tenho que estar sempre construindo algo, entendeu? Então, é isso. E a dança não sai do corpo, entendeu? Vou fazer aula, aí vou ontem mesmo, estava aqui na frente tem o Instituto Capobianco, que está uma ocupação, tá lá, me inscrevi lá, atravessei a rua, fui fazer aula da Bia, entendeu? E isso te alimenta, te faz ficar forte para você enfrentar outras coisas, entendeu? Para você passar por um monte de coisa, até aguentar essa cidade louca que a gente está, entendeu? Você sai com uma. Ai, não, hoje eu vou sair com outro olhar, entendeu? Hoje eu vou olhar a cidade de outra forma para não enlouquecer. E é isso. Odete, e conta um pouquinho assim sobre essa cena que na qual você circula numa cena assim da dança, do teatro. É uma cena, tipo, não sei se a gente pode falar mais alternativa, né? Que você falou de arte independente. Como que é isso? Assim, você conhece, eu sei que você conhece muitos artistas, passou por algumas companhias, por alguns Sim. coletivos. Como que você enxerga assim, nesse seu lugar de estar sempre transitando, de estar nesse meio? Então, eu sou um bicho, né? Assim, sei lá, que eu transito mesmo. Tem uma galera, vamos falar aqui assim, né? Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Tem uma galera insuportável, assim, que acha que tem uma arrogância, entendeu? E eu acho isso assim bem vazio, né? Que se acha que está lá naquela. E não, gente, tem trabalho às vezes que eu vou ver de gente independente que não está na cena da galera, né? Que, nossa, é valiosíssimo. E às vezes tem 3, 4, 5 pessoas assistindo, mas, meu, são aquelas 6, 4, 5 pessoas assistindo que vão se alimentar de um trabalho que tem uma autenticidade, sabe? Assim, eu gosto de trabalho autêntico, que a pessoa está lá construindo, que tem uma fala, que tem uma coisa interessante acontecendo enquanto arte, que tem uma identidade, entendeu? No trabalho. Que eu acho que é isso que eu procuro, ter autenticidade, ter uma identidade, tá? Meu corpo é assim, meu trabalho é assim, uma construção de trabalho. Lógico que por trás disso tem lá as influências das pessoas que eu super curto, que eu admiro dentro da dança, que é a Kei, que é o Zeta, tá? Que é o Fukushima. Então, assim, tem uma galera que eu sigo, que eu troco, e que tem coisas a Kei, o Zeta, que eu já estou lá há alguns anos fazendo aula com eles, e que eu já participei de várias residências artísticas com eles, e que são artistas que eu respeito e que eles também têm um respeito pelo meu trabalho, então tem uma troca de uma ancestralidade, que era um dia a gente até conversava disso, que tem essa ancestralidade, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho um trabalho de uma autenticidade, de uma identidade, de uma fala, entendeu? Que é o meu trabalho, que não é, sei lá, cópia de alguém que você, sei lá o quê, tá? Mas tem sim uma galera elitista que faz uma panelinha ali, que às vezes você vai assistir, tem uma arrogância, tá? Semana passada mesmo eu fui assistir e tem uma, não quero citar nome aqui que não interessa, mas tem uma arrogância ali, entendeu?
Mas, assim, eu respeito, cada um na sua. Mas eu tenho como que fala? Uma identificação com esses trabalhos que são autorais, que estão, sabe, cavando, escavando, que tem uma pesquisa, não que esses não tenham, mas assim, que tem uma pesquisa mais autoral mesmo, tá? Assim, isso eu gosto muito. Até dentro do teatro, da dança, mais na dança, porque o teatro eu estou uns 2 anos lá no Sátiros, então assim, estou entendendo ainda, estou assistindo muita coisa de teatro, porque dança tem tido pouca coisa, entendeu? Por conta de, sei lá, de verba, de cortar espaços, então está com pouca coisa. Assim, eu acabei indo assistir o Balé da Cidade, mas aí já está em outro patamar, né? Já está em outra história. Mas, assim, esses espaços alternativos, que tem muita gente fazendo casa, pegando, sei lá, alugando casa, transformando em algum teatrinho pequeno, tá? Aqui perto de casa mesmo tem essa Companhia dos Pássaros, que é debaixo de um condomínio, né? Eu já assisti, é um teatro pequenininho, já assisti coisa lá, é mais independente, com artista independente, que às vezes faz com a própria grana, que aluga o teatro com a própria grana para estar ali apresentando. Aí cobra um ingresso, um valor também que não é um absurdo, você acaba assistindo. Mas são lugares menores, mas os trabalhos são incríveis, entendeu? Às vezes é trabalho que é melhor do que gente que, sei lá, ganhou uma fortuna, ganhou uma grana e está fazendo do mesmo de qualquer jeito ali porque ganhou a grana, entendeu? Também tem isso, tá? Vou pôr, sei lá, fulano, ciclano, beltrano, aí não usa ninguém ali na cena e porque tem que pôr, porque o fomento mandou, porque sei lá quem mandou, e é uma droga. Sinto muito falar assim, mas é verdade. Assim, é o que eu estou vendo assim, bastante, né? Agora, esses espaços pequenininhos que são lá, que a galera faz, tem um outro também ali perto da Barra Funda, eu esqueci o nome agora. Ai, meu Deus. O Andar. Lembrei agora, o Andar. O Andar também é uma casa que tem uma galera que está lá na batalha, sabe, assim, que alugou aquela casa, reformou aquela casa, transformou aquela casa num teatro, tem um bar, tem as salas de ensaio. Lá de segunda-feira tem espetáculos que você nem imagina, de gente, sei lá, que vem de outra cidade, que é nem artista conhecido, mas é tudo artista independente. Aí tem, sei lá, 10 pessoas na plateia, tem, sei lá, 15, mas assim, essa coisa de divulgar de boca a boca, que eu também ajudo. Eu falo, gente, tem um lugar assim assado que está acontecendo de segunda-feira, que às vezes segunda-feira também não tem quase nada para ver, né? E às vezes a pessoa, sei lá, veio, que nem no dia que eu fui, tinha 4 pessoas que vieram, sei lá, passar o final de semana em São Paulo e resolveu segunda-feira dar um rolê e acabou achando aquele espaço. Meu, tem trabalhos incríveis, solos de segunda-feira, mas é lá mais de teatro. Lá não tem quase dança. Mas, assim, de segunda-feira acontecendo coisas. E são artistas independentes. E você vê o cuidado com o trabalho. E, assim, a galera tá lá vivendo da bilheteria. Não é que ganhou fomento, sei lá, a grana não sei da onde. Não, tá lá vivendo da bilheteria. E uma coisa também que eu tenho percebido, que, assim, que eu percebo que as pessoas querem ver. Elas pagam o ingresso. Se não for um ingresso, sei lá, de R$ 200, de R$ 300, como são dos musicais, que aí é outra coisa, é outro mundo, né? É um mundo que eu não frequento muito porque é caro, mas assim, elas querem ver. Se o ingresso não for uma fortuna, por, sei lá, 30 pontos, sei lá, elas querem, mas assim, esses artistas, lógico, eles também têm que ganhar a grana, eu também tenho que ganhar o meu, entendeu? Mas você vai parar de fazer? Você vai desistir de fazer? Como que é também essa relação? Entendeu? Então você tem que ter outros trabalhos para você conseguir fazer esse, que é o meu caso, entendeu? Eu faço várias coisas para eu conseguir dançar e fazer teatro, porque eu não vivo disso, não vivo só disso, tá? Às vezes tem lá uma grana de cachê, sei lá de que lá, mas assim, eu não consigo viver sem. Se eu viver sem, eu vou morrer e eu não vou conseguir fazer nenhum resto, entendeu? Então, assim, é uma relação bem louca, mas é assim que vive,
Mas é assim que vive. Agora, quem está podendo, assim, é interessante esses pequenos espaços. Aqui mesmo, no Bexiga, tem os lugares, ali na 13 de Maio, que também são pequenos espaços, pequenos teatros, e que você vai fazendo coisas, você vai se apresentando, você vai, sei lá, se virando, dando um jeito, entendeu? Mas tem essa coisa do fazer, desse independente, assim, sem estar nessa cena, é muito. Você tem muita coisa bonita acontecendo, tem muita coisa interessante. Só que, lógico, ninguém vai se importar com isso, né? Porque como você não é, sei lá, instagramável, você não é, sei lá, você não tem milhões de seguidores, essas bobagens aí, né? Não vira importante. Mas eu não sei se não é essa palavra que eu estou usando não é ruim, não vira importante, mas assim, não vira, sei lá o quê. Mas tem uns espaços que tem coisa acontecendo, isso é muito bom. Assim, é muito interessante você ver coisas que vão te alimentando de alguma maneira para você não desistir. E você também alimenta o outro, tá? Porque quando eu saio de casa para ir assistir nesses pequenos lugares, poxa, eu troco ideia com esse artista para ele não desistir, para ele continuar fazendo. E para eu também continuar fazendo, porque para não ter que ouvir isso, nossa, você está fazendo isso para quem? Você está fazendo isso para quê? Você não ganhou fomento, você não tem grana, entendeu? Para você desistir. Não, eu estimulo o outro a não desistir, entendeu? E como eu gosto também quando alguém chega, não, vai, entendeu? Então é isso, que nem agora. Agora a gente está pesquisando lá, está sem grana nenhuma, mas assim, o projeto do Marquinhos ficou 5 pessoas e a gente está lá. Encontro online, se encontra uma vez por mês lá na Casa Farofa, lá em cima no Bexiga, a sala, aproveita esse tempo e está lá construindo. Para onde vai dar? Não sei, pode dar coisas, e vai dar coisas, porque a gente está fazendo. Então, o fazer te dá coisa, o universo, eu acredito muito nisso, ele manda as coisas, sei lá, Exu, alguns, povo aí, os povo que está, ele sabe que você está fazendo coisas. O que pode não é parar. Tipo, aí não tenho fomento, não tenho grana, não tenho. Eu vou parar. Não, gente, não vai parar. Eu, pelo menos, não paro. Eu vou fazendo, e aí eu ensaio aqui, ensaio ali, vou lá para a aula da Key, aí me dá um start, eu começo a construir coisa ali, entendeu? Eu vou na aula do Zeta, me dá um start, sabe assim? E eu cito essas pessoas, porque são pessoas que me alimentam. Não adianta eu chegar a fazer uma coisa e falar, veio do além. Não, não, veio do além, não. Porque veio lá da ancestralidade, que veio que da Key veio do Tacal veio lá, sei lá de onde, e foram passando até chegar no meu corpo. E assim vai. Quando eu também dou alguma oficina ou dou alguma aula, eu falo: isso aqui é ancestral, viu? Não é meu. Passou pelo meu corpo, vai passar pelo seu e assim vai seguir a vida. Entendeu? Foi passando, não é meu. Que nem ontem eu fui fazer a aula da Bia. Achei muito lindo quando a Bia virou e falou: olha, esse exercício vem de uma artista chamada Kei Saval. Eu falei: nossa, que lindo. Porque às vezes você vai fazer com a galera aí, né? Essas galera por aí, com aquela imponência, vai, mostra o exercício, né? Aí você fala, nossa, veio de onde? É dela. Não, não é dela. Veio lá, sei lá, e ela não vai citar o nome, porque ela tem uma certa arrogância, ela vai citar o nome de onde veio. Então, eu acho bonito isso, entendeu? Você citar o nome, porque isso é ancestral, vem lá de trás. Até chegar no meu corpo, do meu corpo passa para o teu corpo, que passa para o corpo do outro, e que assim vai. Vai. Isso é o bonito também do fazer. Sim, total. E, Odete, você falou sobre identidade, sobre, né, um trabalho que é característico seu, né, falando nesse corpo, né? Como que é para você? Assim, como você vê essa sua identidade dentro da dança? Que é uma identidade que eu particularmente gosto muito, eu adoro te ver dançando. De alguma forma eu me identifico, não necessariamente com a proximidade de movimentos nem nada, mas
com a força motriz, assim, que eu sinto que a sua dança tem. Fala um pouquinho dessa identidade, de como você construiu essa identidade desse corpo, desses movimentos. Então, a gente vai pesquisando, vai fazendo, é, copia do amiguinho, né? Porque tem essa coisa assim, você no começo copia, porque você fala, não sei se eu estou fazendo certo, não sei se eu estou fazendo errado, mas uma hora você começa a ver, respeitar os seus movimentos, respeitar o seu jeito de ser, porque assim, você tem todo mundo tem uma particularidade, todo mundo tem um seu, entendeu? E assim, quando você começa a respeitar o seu, que tem a influência do outro, que tem a ancestralidade também do outro, que um vai passando para o outro, mas você tem uma identidade, que nem eu misturo tudo. Para mim, sei lá, eu estou lendo um livro, de repente eu vejo, sei lá, um movimento dentro daquela palavra, aquilo já vai saindo para o meu corpo. E aquilo é meu, mas também é daquele livro, também é de quem escreveu. Tá? Eu vou na rua, sei lá, eu presto atenção no andando, sei lá, no movimento de uma árvore. Às vezes eu estou ouvindo, a árvore está lá dançando. Aquilo vai para o meu corpo, mas sou eu árvore, sabe assim, vai se misturando e você vai criando o seu. Você vai. Vou para um museu, sei lá, para uma exposição, vejo um quadro, sei lá, o como foi colocada aquela exposição ali, aquilo dá uma coisa no corpo, aquilo já vem, já me, sabe assim, já me traz coisa para criar. Aquilo é meu, mais aquela exposição que eu vi. Então, tem toda essa mistura, mas você vai criando a sua identidade, você vai criando um repertório, você vai criando. Sei lá, essas coisas vão aparecendo no seu corpo, você vai criando o seu. Mas aí é você acreditar no seu fazer. Então, isso vai criando uma identidade, entendeu? Mas está tudo ligado, tem camadas e camadas para você chegar no seu. E você acreditar no seu trabalho, acreditar no seu fazer. Isso vai te criando uma identidade. Né? Porque a partir do momento que você acredita no seu fazer, que você procura o seu movimento, que você acredita na sua dança, tá? Na sua dança do dia, assim, que nem todo dia eu danço um pouquinho. Às vezes eu danço em silêncio, às vezes eu ponho uma música, mas todo dia eu vou dançando. Isso vai te criando o, a sua identidade. Mas para isso ser criado, você tem que, lógico, ir atrás de coisas, entendeu? Atrás de ver coisas, de conversar coisas, de estudar coisas, entendeu? De, assim, poxa, nesses anos todos eu fui me apaixonando pela dança, eu fui me apaixonando pelo fazer dança, eu fui me apaixonando por fazer teatro, eu fui me apaixonando por um monte de coisa, mas tudo isso vem. Eu leio, eu vou atrás, sei lá, eu não leio também, sei lá, só o que está aí, eu vou, eu cismei com esse livro. Às vezes eu leio por causa da capa do livro. Eu vi a capa e falei, nossa, me chamou a atenção. Pronto, vou lá, me apaixono pela leitura. Que nem agora estou lendo Rosa Monteiro, né? Aí depois eu acabei, vou lendo a Andrea Del Fuego, sabe assim? Agora estou lendo a Rosa Monteiro, que ela vai falar sobre as mulheres, que é forte o livro, né? Ele é intenso. Então, assim, aí eu vou ter que ir no Tomiotaki, porque tem uma exposição lá sobre folhas. Né? Aí tem aqui perto de casa um museu judaico que também sobre folhas, e eu estou falando de folhas nesse meu trabalho de agora. Então, assim, às vezes eu estou andando, cai uma folha, aquilo já faz parte. Sabe, assim, eu vejo aquela coreografia, aquela coisa, que nem às vezes eu vou lá para Kay, quando tinha lá a sala que tinha as árvores, que a gente ficava vendo quando o vento batia, aquela coreografia da árvore, sabe, assim, aquela dança, aquilo, entendeu? Sei lá, a cidade, por mais hostil que ela seja, porque a cidade tem dia que ela tá difícil,
entendeu? Às vezes tem morador, gente jogada para. Mas às vezes você vê essa poesia, a pessoa lá atravessando, sei lá que jeito, que é um corpo diferente. Que às vezes eu juro, eu falo assim, gente, de onde saiu esse personagem? Da onde ele veio? Assim, sabe, assim, tem uns personagens que andam pela cidade. Que nem quando eu estava construindo o Exu dos Caminhos, te juro, ali na Nestor Pestana, tem uma mulher que fica ali na rua. Ela virou e falou assim: Ah, ela vendeu o apartamento para comprar o mar. Na hora que eu ouvi isso, eu falei: meu Deus, olha isso é belíssimo. E eu enfiei essa dentro da oração que eu construí para Exu. E quando eu fui para a Bahia, lá para Salvador, estava lá. Então, eu falo assim: Exu do mar. Ela vendeu o apartamento para comprar o mar. Quando eu fui lá para Salvador, eu estava andando ali nas pedras, eu virei e estava lá, Casa do Exu do Mar. Eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. E eu nem imaginava que eu ia para aqueles cantos. Então, assim, isso tudo vai ser é identidade, é o seu fazer, é você acreditar no seu fazer. Eu nunca mais vou esquecer disso, acreditar no seu fazer, tá? Porque quando as pessoas vêm, está fazendo por quê? Eu vou sempre repetir isso. Está fazendo por quê? Mas para quê? Não sei o quê, lalê. Não, faça, segue o seu rolê. Se é isso que está aí no teu corpo, que está aí na tua alma, e que não adianta que a vida cobra mesmo, não adianta, segue. Então, tudo isso foi construindo a minha identidade ao longo desses anos que eu fui estudando dança. E assim, eu fiz várias oficinas, e eu comecei meu rolê na dança lá no Vocacional Dança, sei lá há quanto tempo atrás, que era a Chica Lisboa. E a Chica foi uma pessoa que acreditou no meu trabalho. A Chica acreditou na minha dança e eu aprendi, aí eu fui aprendendo a acreditar na minha dança. Então, assim, eu também, a Chica é uma pessoa muito importante, a Chica Lisboa, que foi lá que eu comecei. E foi lá que ela foi me ensinando o que era. Aí, dali, eu fui lendo, eu fui estudando, fui fazendo muita oficina. Aí, depois de muito tempo, eu acabei conhecendo lá a Kay, o Zeta, acabei indo fazer aula com eles, que eu já faço aula com eles já faz há muito tempo. Então, assim, fui assistindo muita dança, e tudo isso foi, né? Os festivais ali, o espaço do Pedro, do Pedro ali no Bexiga também é um espaço muito importante que também vai por essa coisa de artista independente. Tá? Eu também entrei muito, acho que apresentei, fiz uns 3, 4 apresentações dos festivais que ele faz lá no final, quase para o final do ano, que também é um espaço que é onde acolhe artista independente e acredita no artista independente. Então, assim, você vai construindo. E esse o fazer vai construindo o seu movimento, sua dança, a sua identidade de dança, entendeu? E é isso, é o fazer, é o acreditar, é isso. Bom, para finalizar, assim, como que tá, é, como estão as perspectivas, o que que você está pesquisando agora, o que que você tem em mente, né, para entregar, né, para realizar, né, essa arte que pulsa dentro de você. Então, estou lá no Sátiros, a gente está ensaiando, que é a trilogia tebana, né, que a gente vai estrear agora com toda a fé agora em setembro, né? Agora sábado para quem quiser, temos lá uma festa junina para arrecadar dinheirinha para a peça. Mas estamos lá ensaiando, aí em setembro estreia, e na dança eu estou fazendo pisar as folhas, que eu estou pesquisando, esse pisar as folhas, esse o tempo do agora, essa presença do artista na cena, o trabalhar o agora, o silêncio, esse ficar ali nessa repetição, como que é você ficar com esse corpo repetindo, repetindo. E é isso, assim,
o fazer. E esse aí, o das folhas, é lá para o final do ano, então está numa pesquisa, está lá, a Renata também está ajudando, que também faz parte do coletivo, e é isso aí, vamos ver, no final do ano tem esse das folhas, mas agora o mais próximo é a estreia nos Sátiros da trilogia tebana em setembro. Maravilha. E não dá para não perguntar também da passagem literária. Se você puder falar Então, um pouquinho. a passagem literária, a gente estou lá, agora está com uma exposição nova sobre gatos, e tem uma exposição também de fotografia que vai falar de São Paulo, dos trabalhadores de São Paulo, e lá tem os livros usados, né, com preço acessível, e é um lugar assim que está sempre na batalha, na resistência de estar ali naquele espaço, de estar fazendo esse projeto, porque assim dá acesso a livro com preço acessível, tá? Nada contra as livrarias de livro novo, mas assim, às vezes é muito caro, tem gente que não tem essa grana para comprar, e ler é importante, porque assim dá um sossego na alma, no espírito. É legal também você dar um tempo de tela, nada contra a tecnologia nem o celular, mas assim, eu acho que você tem que saber usar essa ferramenta, né? Não ficar só nela. Então, assim, esse caminho dos livros e outra. Meu, ler é muito legal, porque você vai encontrar outros personagens, você vai fazer uma amizade ali, entendeu? Você vai conhecer outros lugares, é muito legal, você vai encontrar, sei lá, surpresas, e é muito legal, é muito gostoso, sei lá, é gostoso você pegar, fazer um cafezinho, tomar uma taça de vinho, ir lá, no sossego, com o seu amigo íntimo, que é uma hora mais íntima sua, você com o seu livro ali, e livro na mão é outra coisa, sabe, te dá uma outra paz, outra também, não tenho tempo, sei lá, tá lá dentro do metrô, lá na coisa, lê, porque, sabe, você sai dessa coisa toda, e lê, sei lá, bula de remédio, lê romance Água com Açúcar, lê uma coisa mais pesada, mas leiam, né? E lá tem livro literatura brasileira, literatura estrangeira, literatura de fantasia, literatura água com açúcar, entendeu? Tem literatura curtinha, mas assim, bora ler, e é um espaço que atravessa a rua e dá um outro olhar, e também, não tenho grana hoje nem para comprar nada, mas só de passar, escutar uma música, ver uma exposição diferente, sabe? Também eu acolho artista independente, que isso eu acho legal, porque tem muito artista independente com um trabalho bom e que também não tem espaço para expor, entendeu? E espaço cada vez menor, porque todo mundo acha que o mundo tem que ser, sei lá, todo lindo. Não, gente, dá para ter espaço. O mundo tem que ser todo lindo, mas tem que dar espaço para também artista independente, não é só aquela coisa champanhe na mão, entendeu? Ai, tira fotinho. Não, tem que ter uns espaços alternativos, sim, que está faltando. Isso é uma coisa assim que eu acho muito que antes parece assim que foram tirando e não foi sobrando quase nada. E o que sobrou tem que batalhar muito, entendeu? Tem que se matar muito para poder manter. Isso é cansativo, gente, né? Eu acho que está na hora de começar a pensar que assim a cidade tem que ter espaço alternativo, tem que ter o pequenininho, tem que ter o artista independente, porque o artista independente dá muita luz para artista que tá aí grandão. Aliás, pega, né, e transforma. Que nem, como que você falou mesmo o nome da entrevista, do programa que era o primeiro? Como que era o nome? Que pegaram esse nome? Hã? Dança escondida. Dança Dança o quê? escondida. Escondida? Pois é, eu já vi esse nome por aí com coisa grande, entendeu? Então, assim, né? Aí é para isso que. Não, né, gente? Eu acho que é necessário esses espaços pequenos, os espaços de batalha, os espaços alternativos são necessários, entendeu? Porque ele alimenta,
traz coisas, entendeu? Alimenta, é vida, é necessário existir também, entendeu? São as existências mínimas, sabe assim? Os rizomas, tem que existir. Não dá para acabar com tudo. Como assim? Entendeu? Não Exatamente. dá, eu acho isso absurdo. É fim de mundo, Sim, não, totalmente, você tem toda a razão, né? entendeu? Cada coisa que a gente vai fazendo vai dando resistência a essa, né? Sim, A sim. força. Odete, e lembrando também que a passagem literária fica na passagem subterrânea entre a Paulista e a Consolação, né? Em São E Paulo. 21 anos de batalha, de existência, e assim, muita raça, porque toda hora, né? Tipo, vamos acabar, entendeu? Nossa, gente, para com isso. Não sei, tem Desde que eu que te existir conheço, essas coisas. Hã? desde que eu te conheço, você está nessa luta pela permanência lá e tudo Sim, mais. sim. Já tive a alegria de expor lá também, né? De fazer uma exposição. E, enfim, isso é muito importante, né? Tanto seu trabalho como artista da dança, criando esses universos, mas a sua atuação também com a passagem literária, né? É muito importante, Odete. Sim, Quero sim. agradecer muito essa conversa, é sempre uma aula te ouvir. Imagina. Enfim, é isso, sua experiência ensina muito, né? Então, estou muito agradecida. E é isso, obrigada. Se quiser falar mais alguma mensagem final. Não, eu que agradeço, eu agradeço muito, porque esse teu trabalho é extremamente importante para deixar vivo os artistas independentes. Que assim, tem que existir, gente, espaços pequenininhos, espaços que acolhem, que é um aprendizado, é uma aula, é uma vida, existe essa cena também. E essa cena ela também tem que ser respeitada, entendeu? Que não é só a cena, sei lá, nada contra os grandes musicais, nada contra os teatros gigantes, mas assim, nada contra a galera que tem toda essa grana para, mas tem que existir, entendeu? Essa coisa menor, essa coisa, porque é o fazer, tá todo mundo fazendo, entendeu? Então é o fazer de cada um. A gente está nessa cena do fazer pequenininho, vamos fazendo. E Entendeu? E fazendo. eu agradeço muito por essa entrevista e pelo seu trabalho. Tamo junto, querida. Muito obrigada, viu? Valeu. Valeu.